Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, está começando mais um programa RicardoOlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. O nosso convidado de hoje é um fraterno amigo, um antigo amigo, trabalhamos juntos na Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Enquanto vereador, foi presidente da Câmara, foi um vereador muito ativo, o Walter, né? Antes, ele foi secretário da Indústria e Comércio, Produção, Indústria e Comércio de 2010 a 2012, foi secretário de Urbanismo em 15 e 16, Walter, né? Perfeito. Presidente da Câmara foi 18, né? 2018. Presidente da Câmara, 18. Vice-presidente, 17, presidente, 18. Foi presidente, então, na época era PMDB ainda, né? Fui vereador do MDB, 3 mandatos, Orlandini. É. Na época, PMDB, né? Isso, perfeito. Tá, e depois mudou de nome. Mas, assim, Walter, eu queria conversar contigo um monte de coisa, porque tu tá sempre aí com aquela história do endireitando, né? Mas eu acho que a gente pode falar do endireitando, mas eu acho que nesse mês de março, em especial nesse dia que a gente está gravando, é um dia muito especial para nós gaúchos, como todos, em especial eu, porto-alegrense, o Walter, bageense, né? Mas também todos de coração, todos os gaúchos, de uma maneira ou outra, são porto-alegrenses. Porto Alegre está comemorando mais um aniversário. Walter Nagersen. Orlandini, como dizia o Bebeto Alves, recentemente desaparecido, infelizmente, nas pegadas das minhas botas, eu cheguei nas ruas de Porto Alegre. Eu vim de Bagé, como grande parte dos moradores, habitantes de Porto Alegre, vim do interior do estado para cá, e a cidade me acolheu. E eu queria parafrasear o poeta Tiago de Mello, dizendo o seguinte: eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar das coisas, como tu me convidou, mas no falar das coisas tem um falar de mim, né? Essa cidade está entranhada em mim. Eu fui, como tu disse, secretário de Indústria e Comércio da cidade, ou seja, trabalhei, regulei, apoiei, incentivei, fomentei a atividade econômica da cidade, diversos setores. Fui secretário de Urbanismo, que empreendi um esforço muito grande para recriar a zona rural da cidade, que tinha sido extinta no plano diretor. Porto Alegre é uma das capitais, é a capital brasileira com maior produção rural entre todas as capitais, e a segunda maior com área rural no Brasil, só perde para Palmas, no Tocantins. Me esforcei muito também na questão da revitalização urbana, deixei pronto, quando eu fui secretário em 2016, o projeto de revitalização do 4º Distrito, o Master Plan do 4º Distrito, que era a antiga zona industrial da cidade, ainda hoje degradada. Me envolvi nos anos todos como vereador na questão da revitalização da Orla, dei o nome Moacir Scliar para uma parte, dei o título de cidadão de Porto Alegre para o Jaime Lerner, quando ele vivo ainda, e tive a alegria de ouvir dele que foi a maior honraria que ele recebeu na vida, porque foi, embora tendo sido prefeito de Curitiba, governador do Paraná, ele nos disse que foi um projeto mais importante que ele executou, que é aquela maravilha que está ali hoje, da Orla revitalizada, que reencontrou Porto Alegre com a sua origem, que é essa que a gente está celebrando hoje, quando 60 famílias de açorianos aportaram aqui, vindos da Ilha dos Açores, evidentemente, e procuraram uma península, uma ponta, que depois os governantes portugueses se aperceberam que geograficamente era melhor do que a antiga capital, que era Viamão. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tinha 3 ou 4 municípios, só Rio Grande, Viamão, Alegrete, que eram os municípios históricos, divididos assim, em macro territórios, e aí do município de Viamão se desdobra uma sesmaria, que era a sesmaria de um coronel aqui, Dornelles, fale o nome agora, e dessa sesmaria, então, dá origem ao Porto dos Casais e depois a freguesia de Porto Alegre, que é hoje a cidade que nós estamos comemorando dos seus 251 anos. Eu, há pouco, fui fazer uma live na história, até o cemitério da Santa Casa, o Monte Santo, lá nos altos da colina do cemitério da Santa Casa, para relembrar a história, porque o endireitando que tu falou
fala de direito, política e história. Eu fui recapitular a história de um personagem esquecido na história do Brasil e na história de Porto Alegre, que é o Conde de Porto Alegre, um dos militares mais importantes da história do Brasil, está enterrado ali. Este homem foi responsável pela manutenção de Porto Alegre, leal ao Império e ao imperador Dom Pedro II, e é por isso que na bandeira de Porto Alegre está escrito muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre, né? Porque Porto Não Alegre, é por apoiar os farrapos, né? É o contrário. É o contrário. Porto Alegre foi leal ao Império, Porto Alegre foi tomada pelos farrapos durante um período, né, que não chegou a um ano, foi retomada pelo barão, então, depois visconde e, por fim, conde, quando ele derrota nada mais, nada menos que o ditador argentino Rosas, lá na Argentina, em 1852, depois de ter, entre 1840 e 1845, mantido, 1836 e 1845, por 9 anos, mantido Porto Alegre leal ao Império e a Dom Pedro II. Então, é a nossa cidade, é a tua cidade natal, é a cidade que me acolheu, é a cidade onde nós criamos os nossos filhos, realizamos os nossos projetos, e que eu tenho ela entranhada na minha história pessoal, né? Porque eu fui com muita honra presidente do seu poder legislativo e, inclusive, nessa condição, prefeito em exercício da cidade. E eu espero continuar escrevendo ainda outros capítulos, Orlandini, da minha vida pública aqui em Porto Alegre. Não cheguei ao fim. O fim só termina quando acaba. Isso. Quando acaba e quando começa o outro, que a gente não sabe o que vem por aí. Mas vamos lá. Mas, Walter, tu tocaste numa coisa muito importante, só para dizer assim, o Brasil não conhece o Brasil, o gaúcho não conhece o Rio Grande, o porto-alegrense não conhece Porto Alegre, e tu estivesse num dos lugares mais bonitos da cidade de Porto Alegre, que tem monumentos maravilhosos, que é o cemitério da Santa Casa. Eu queria que tu desse um toquezinho disso aí, porque isso é muito importante. Vem gente de todo mundo. Gente, tem turismo da Europa que vem para Porto Alegre para visitar o cemitério da Santa Casa. Uma coisa meio tétrica, assim, mas, na verdade, é fundamental, é importante. Em primeiro lugar, que todos nós vamos para o mesmo lugar. É por isso que isso é uma lição de humildade, acima de tudo, né? Memento mori. Vamos lembrar que nós morreremos. Viemos todos do mesmo lugar, vamos voltar todos para o mesmo lugar. A gente viaja em certos lugares do mundo, vai a Paris e vai no cemitério de Père Lachaise. É um passeio imperdível. Lá e visitar, entre outras coisas, para quem é assim da nossa geração, a sepultura do Jim Morrison, The Doors, aquela coisa toda, mas tem outras sepulturas famosíssimas lá. Vai ao cemitério de Montparnasse. Eu morei em Paris, né, Orlandini? Morei ali pertinho do cemitério de Montparnasse, está Jean-Paul Sartre, esse ícone assim desse existencialismo da filosofia moderna, de uma corrente política que eu me oponho, que é o marxismo ou o neomarxismo, mas enfim, está lá, é uma referência do cemitério de Montparnasse. Vai a Buenos Aires e vai no cemitério da Recoleta ver a sepultura da Evita Peron. E aqui, como tu disse, nós temos um cemitério fantástico. Eu vou dar só 3 ícones que estão sepultados ali, e ícones, inclusive, da arquitetura, desse tipo de arquitetura, né? Está ali o Júlio de Castilhos, que foi um dos personagens mais importantes da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Que construiu ali no Palácio Piratini, ali na Praça da Matriz, está aquele obelisco em homenagem a ele. Polariza a Revolução Federalista, 1893, a mais violenta da história do Brasil. Faz a primeira Constituição do Rio Grande do Sul. Segundo o historiador Décio Freitas, é o homem que inventou o positivismo no sul do Brasil. Está lá o Júlio de Castilhos, né, com aquele adágio positivista: os vivos serão cada vez mais governados pelos mortos. Parece que essa frase é cada vez mais atemporal, embora eu não seja um positivista. Está ali do lado dele Pinheiro Machado. E a história também, como tu disse, a gente conhece muito pouco da nossa história. Pinheiro Machado foi um dos políticos mais importantes do Brasil, Primeira República, ou República Velha. Pinheiro Machado mandou no Brasil, só não foi presidente, mas era uma espécie de primeiro-ministro. Mandou no Brasil desde a proclamação da República, de 1893, até o seu assassinato em 1915. Ele foi um dos homens mais importantes do Brasil. Foi morto em 1915 num atentado, numa facada pelas costas,
num hotel do Rio de Janeiro, está ali, pertinho do Manuel Marques de Souza, o Conde de Porto Alegre, a sua sepultura. E outras tantas sepulturas, né, de famílias que foram importantes aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, da área do direito, da área do comércio da nossa cidade. É um local que é imperdível a sua visitação. Como tu disse, nós conhecemos pouco, e fica aqui uma recomendação aos gaúchos e aos brasileiros que visitem e conheçam o cemitério da Santa Casa. Outra coisa importante que o Walter tocou, né, é essa questão de Porto Alegre, uma cidade rural. Tá? Convidamos a todos os porto-alegrenses a prestigiar o que é cultivado na cidade de Porto Alegre. Né? Nós temos uma zona rural muito forte, temos uma coisa que eu adorava muito, e me lembro o Ervindo Besson, ex-vereador de Porto Alegre, que ele sempre me convidava: Orlandini, vamos lá na Vila Nova ver o Festival do Pêssego, da Mexa, tinha figo, tinha tudo maravilhoso. Gente, prestigie Porto Alegre, tem tanta coisa que é feita na área rural de Porto Alegre, né, que a gente vale a pena conhecer esse turismo que nós, porto-alegrenses, podemos fazer em vários cantos de Porto Alegre e em várias vistas que Porto Alegre também oferece, vistas panorâmicas muito lindas, muito bonitas. Mas, Tem um morro lá no extremo sul, que é o Lajeado, vale a pena subir para olhar. Eu fui colega do Ervino, né, tenho boas memórias do Ervino, nos deixou cedo. Inclusive, demos depois, eu ainda vereador também, trabalhamos para isso, um centro de exposições lá na Vila Nova, onde era o bairro dele, que é onde a gente faz a festa da uva, a festa do pêssego e a festa de uma série de produtos que continuam sendo produzidos ali na Vila Nova. Bem lembrado, Orlandini. Maravilha. Mas, Walter, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Vem provar nosso wagyu. O melhor da culinária uruguaia é aqui. Na Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o ex-vereador de Porto Alegre, ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu não contei um pouquinho também da história do Walter. O Walter também trabalhou na Caixa RS, né? Antes disso, né, Walter? Né? Eu fui diretor do hoje Badesul, que foi o Banco de Fomento do Estado, é o Banco de Fomento, no governo do governador Rigoto, de 2004 a 2008. Tive a honra de trabalhar alguns programas ali estruturantes, inclusive, até da agricultura do Estado. Nós começamos aqui, naquele período ali, um programa de silvicultura, que é a plantação de florestas, para estruturar a cadeia produtiva do papel, da celulose aqui no Estado. E é uma coisa que está muito, graças a Deus, muito forte hoje no Estado, que é o plantio de oliveiras na metade sul. Nós criamos um programa lá chamado Proflora, e esse programa estimulou o plantio de oliveiras. E hoje é uma coisa que o azeite de oliva do Rio Grande do Sul não perde para nenhum outro azeite do mundo. E eu tenho também orgulho dessa passagem aí da minha história com o Dr. Dagoberto Lima Godoy, meu querido amigo, que era o presidente que me convidou para ser seu diretor, e o governador Rigoto, evidentemente. Mas, Walter, não podemos deixar de falar da política. Vamos tentar virar a página. Gente, a eleição acabou, viu? Terminou ano passado. Tá? Terminou. Dia 1º de janeiro, assumiu um novo presidente e o seu grupo assumiram. Mas vários analistas que achavam que ia acontecer uma coisa, está acontecendo outra, e outros que achavam que ia acontecer outra, está acontecendo outra. E, nos últimos dias, eu tenho me impressionado, Walter, eu atuando há mais de 30 anos na área de comunicação, eu estou vendo jornalistas sendo atacados
da mesma forma que foram atacados pelo presidente Bolsonaro. As mesmas palavras agressivas que o presidente Bolsonaro usava contra o jornalismo, eu estou vendo e estou ficando... O que está acontecendo? Estou vendo do atual governo. Não só de parte de seus ministros, mas também de parte do próprio presidente da República e algumas narrativas, principalmente essa última aí, que eu não sei, tchê. Não sei o que está acontecendo. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Militar de São Paulo tem tanta força para criar um fake em torno do ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro e atual senador da República, Sérgio Moro, e outras pessoas sendo ameaçadas por uma facção criminosa conhecidíssima há muito tempo no nosso país, né? E parece que é tudo fake. Polícia Federal fazendo fake, Ministério Público fazendo fake, juízes fazendo fake, juízes federais fazendo fake. O que está acontecendo? E essa semana, nos últimos dias, agressões gratuitas e virulentas contra jornalistas que, durante o ano passado, se posicionaram, inclusive, favoravelmente ao atual presidente Lula. O que está acontecendo, Walter? Em primeiro lugar, bem feito para estes, né? Porque eles são cúmplices. Quem não é autor desse crime contra o Brasil é cúmplice. Porque o retorno desse grupo político fez parte de eu digo isso, é duro, mas de uma conspiração. O presidente Bolsonaro tinha todos os defeitos que são conhecidos, mas o Brasil, no macro, vinha bem, né? Na economia, nos indicadores, numa série de outras questões. Tinha feito reformas que há muito tempo eram esperadas, e aí nós vivemos uma campanha infamante, da qual a imprensa brasileira, infelizmente, foi uma das protagonistas, sim, e isso é uma das razões pelas quais Bolsonaro tinha um certo destempero em tratar com isso, porque era um bombardeio permanente. Era uma usina de crises, todo dia funcionava. Agora, ministro Paulo Pimenta das Comunicações, nós conhecemos bem aqui no Rio Grande do Sul. Vai para uma entrevista na CNN. Isso que mais me surpreende. Isso que mais me surpreende. Ministro das Comunicações, da SECOM. Das Comunicações. Aí vai para uma entrevista na CNN, que é uma das copartícipes desse processo de, infelizmente, de destruição do nosso país a partir do retorno, e eu explico por que destruição. Nós vamos aumentar a carga tributária absurdamente, é o que tudo indica. Nós já estamos com um déficit enorme das contas públicas. Nós vamos andar 10 casas para trás na reforma trabalhista. Está querendo se reinstituir contribuição para sindicato. A questão da Lei Rouanet, de novo, vai voltar a ter aquele critério de dar recurso ou tirar recurso da onde precisa para colocar em quem faz engajamento e doutrinação política. MST volta a invadir, né? Por isso que eu digo que é uma deterioração do cenário muito rápida, em 3 meses. Invasão da esfera da liberdade do indivíduo, política de desarmamento só para quem é cidadão do bem, para quem tem CPF, para quem se submeteu aí na Polícia Federal, no Exército Brasileiro, porque para traficante, para esse, na verdade, não vai ter desarmamento. Os índices de criminalidade nesse mês de março, em Porto Alegre, por exemplo, já estouraram. Assaltos em bairros aqui de classe média alta, que antes eram muito baixos, voltaram a crescer. E o ministro da Justiça do Brasil chega numa das comunidades sabidamente dominadas pelo tráfico e é recebido sem escolta lá. Então, coisas muito estranhas, coisas que demonstram um desmonte por um lado e uma deterioração por outro. E o ministro das Comunicações vai na CNN e pergunta assim para a repórter: a senhora é jornalista? Simplesmente porque ela ousou questionar o destempero e a irresponsabilidade de um presidente da República que todos nós sabíamos que é um parlapatão. Na verdade, é um bufão, é um malandro brasileiro, aquele personagem é um Macunaíma, né, que já confessou que nunca gostou de ler, que nunca leu, mas que é um bom conversador, que sem dúvida nenhuma tem o seu carisma, e acabou que o sistema achou que Bolsonaro não prestava, porque era um homem muito direto, muito duro, muitas vezes,
e resolveu fazer um pacto para recolocar isso tudo de volta aí. E aí começa, então, ou pelo menos se evidencia aquilo que eu sempre disse, que nós sabemos, Orlandini. Se há algumas especialidades no PT, uma delas, ou na esquerda, melhor dizendo, é construir narrativas. Né? Eles constroem uma realidade paralela. E nessa realidade, então, eles começaram a querer construir essa coisa absurda, que foi objeto, nessa semana que passou, do rechaço de todos, que tem um pingo de decência, de honestidade intelectual, que foi de dizer que o atentado contra o Sérgio Moro é um atentado forjado pelo próprio Moro. Essa foi a imbecilidade esculpida pela palavra do presidente da República, que o Moro está inventando isso. Né? E deveria ter combinado antes. Deveria ter combinado russos, né? Tinha que combinar com os russos. Né? Tinha combinado com os russos, tinha que ter combinado com o próprio ministro da Justiça dele, que, aliás, tem se destacado por ser uma espécie de besouro, né? Não digo não só pela sua compleição física, que parece mesmo um cascudo, mas pela sua volúpia em voar em direção aos holofotes, contrariando a sua natureza. Né? A natureza do besouro não é voar, mas mesmo assim ele insiste e voa. E normalmente, fiz até um tweet essa semana, deu bastante repercussão, ele voa em direção aos holofotes e acaba ou por se queimar, ou então por concluir os seus dias tragicamente no bucho de um sapo. Lá em Bagé, de onde eu venho, na campanha sempre tinha embaixo de uma luz assim um sapo cururu que no final da noite enchia o seu bucho daqueles cascudinhos que vinham voando ali. E o ministro toda semana, Flávio Dino, quer causar, com uma história, com outra, diz que vai fazer busca ativa agora das armas nas casas das pessoas que, mercê do seu trabalho, seu dinheiro, preencheram condições legais para comprar armas. Né? Diz que quer botar a Polícia Federal na casa das pessoas. Cada semana uma novidade desse ministro, mas se esqueceu, nesse capítulo específico, de combinar com o Lula de que, sim, a Polícia Federal estava investigando e desbaratou um plano para assassinar o juiz Flávio Moro. Né? Sérgio Moro. Flávio Dino e Sérgio Moro. E não é à toa, né, Orlandini, que esse juiz desbaratou, há alguns anos atrás, o maior esquema de corrupção da história do Brasil, que envolvia uma facção criminosa e uma facção política que tem imbricações desde sempre com a facção criminosa, e isso é evidenciado numa outra gravação que surgiu aí, esses tempos, de alguém que diz o seguinte, que eles tinham um diálogo cabuloso. Essa foi a palavra do bandido. Mano, a gente tem um diálogo cabuloso com o PT. E agora essas coisas vêm à tona. São crises e mais crises, já são 4 ou 5 pedidos de impeachment do Lula, e nós estamos em março, e do jeito que vai, tomara que não vá longe. Tomara que... Walter, eu acho importante só lembrar uma coisa. Alô, pessoal, vamos lá. O Sérgio Moro, ele não condenou sozinho o ex-presidente, na época, o ex-presidente Lula, atual presidente, ele não fez isso sozinho. Ele condenou em primeira instância. Tudo foi confirmado em Porto Alegre. Segunda instância, por quantos juízes mesmo, Walter? 3 desembargadores e vários recursos ao longo desse período, ao STF, inclusive, em votos que são históricos. Alguns deles vocês encontram na internet, como do ministro Joaquim Barbosa, do próprio ministro que sempre vai para Portugal, como é o nome dele? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, né? Que não se sabe em que circunstância, nem por que cargas d'água, num determinado momento desdisseram tudo que haviam dito e até votaram declaradamente, como é o caso do Joaquim Barbosa no PT. Mas julgaram áreas, julgaram recursos, negaram recursos, negaram todos. Negaram tudo antes. Negaram tudo antes. Olha, essa reviravolta começa numa estratégia jurídica que foi a seguinte: a distribuição de um habeas corpus num plantão ao TRF4, onde era juiz plantonista, coincidentemente, não me lembro dele agora, juiz federal, foi procurador-geral do município de Porto Alegre e procurador-geral do município do PT.
Não me lembro se do governo Tarso, do governo Olívio, do governo Raul. Tem meu vizinho na praia, pessoa no trato muito afável, mas com seu comprometimento político ideológico. E a gente está vendo isso, né? Ninguém mais se dá por impedido no Brasil. O próprio STF, esses ministros, para mim, é muito claro que há uma afronta a um comando do Código de Processo Civil, Penal, da Constituição, que é a questão da suspeição e do impedimento. E aí, então, distribuem um habeas, esse habeas cai no plantonista, o plantonista concede uma liminar e determina a soltura do Lula. Né? Condenação em primeiro grau, condenação em segundo grau. Aí, de repente, passado tudo isso, entra com habeas no plantão, o cara concede, o desembargador Thompson Flores revisa a decisão, eles embargam a decisão, fazem em sede de embargos, vai para o STF. Esse negócio é priorizado na frente de outros processos que estavam há anos e anos e anos e anos e anos, esperando na pilha ser pautados para julgamento. Do nada, arbitrariamente, é pautado pelo ministro Fachin, que vem das hostes dos movimentos sociais progressistas ligados ao PT, do Paraná, do MST e tudo mais. O ministro Fachin descondena, o ministro Gilmar Mendes profere um voto que tem que entrar para os anais da Justiça do Brasil chorando. E aí, então, se reabilita o Lula, que era o único que o sistema entendia, como de fato aconteceu, que era capaz de vencer as eleições. Lamentavelmente, o programa é rápido, né? Daqui a pouco eu vou ter que negociar com o Bar para aumentar o programa, fazer ele em capítulos também, né? Muito boa a nossa conversa, eu quero te agradecer mais uma vez. E só chamando atenção para isso, gente. A história se faz no dia a dia. E não adianta tentar reescrever a história, porque ela, de alguma maneira, ela volta. Ela volta, ela aparece e a verdade volta a aparecer. Mesmo tu querendo enterrar ela lá no fundinho, ela, de alguma maneira, ela ressurge, qual o fênix da cinza. Né? Walter, obrigadão pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu fico feliz, tem um monte de trecho, tenho certeza que vai me permitir que eu corte aqui, que eu edite para a gente repercutir, porque é sempre bom falar contigo, com os teus telespectadores e falar desses temas todos que são importantes para a vida do Brasil. Um abraço, obrigado, Orlandini, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Walter, aqui no programa ricardoorlandini.net. Até uma próxima oportunidade. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.